Alô, amigos, estamos começando pela UniTV, mais uma apresentação do Viver com Saúde. Esse programa, apresentado nos horários habituais, todas as semanas, sempre focalizando um tema importante na área da saúde. Hoje nós vamos falar sobre prevenção das doenças cardiovasculares. Acho que grande parte, das mortes são causadas por doenças cardiovasculares. Entretanto, talvez muitas dessas mortes pudessem ser evitadas se fossem tomadas algumas providências prévias, E esse é o tema do programa e convidamos para participar desse programa o Dr. Domingos Vitola, que é um cardiologista do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e, inclusive, presidente do Conselho Diretor do Instituto de Cardiologia, o ICFUC. Também professor de Cardiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O Vitola já esteve aqui em outras oportunidades, ferindo outros temas ligados à área cardiológica, mas hoje, então, fala sobre a importância da prevenção das doenças circulatórias, não é assim, Vitola? O que você pode dizer a respeito disso para começar o nosso programa aqui? É sempre um prazer, professor, estar aqui. É recíproco, meu amigo. Obrigado. E hoje nós queríamos assim enfatizar algumas coisas que nós temos que controlar muito bem e até complementando aquele programa do professor Marne de Freitas Gomes, para nós não chegarmos a ter dor no peito, não chegarmos a ter um infarto, não chegarmos a ter um acidente vascular cerebral. Então, essas medidas são importantes, porque depois que o paciente desenvolve a doença aterosclerótica, em qualquer parte da circulação, fica mais difícil de revertê-la. Então, nós temos que ter todo o empenho, todo o esforço para evitar que ela apareça. É lógico, mesmo depois que ela aparece, ainda nós temos medidas para evitar que a doença progrida. Mas tomando as providências previamente, pode-se talvez evitar o surgimento dessa doença. Exatamente, esse é o objetivo principal da medicina em todas as áreas. A prevenção sempre é melhor do que o tratamento posterior. Então, o nosso objetivo é enfatizar alguns fatores que nitidamente estão relacionados ao desenvolvimento da doença circulatória, a doença aterosclerótica. Nós temos fatores que, sabidamente, aumentam muito o risco, e principalmente naquelas pessoas que têm uma tendência familiar, que já tem outros membros da família que desenvolveram doença, que tiveram infarto, que precisaram fazer uma cirurgia de ponte de safena, que tiveram um acidente vascular cerebral, que tiveram morte súbita na família, familiares que morreram de repente. Então, são essas pessoas que nós temos que prestar mais atenção e que nós precisamos ter um cuidado maior ainda do que na população em geral. O histórico familiar é muito importante. Eu acho que não apenas em função de doenças ligadas ao coração, à própria circulação, mas eu acho que isso em qualquer tipo de problema de saúde sempre tem que se olhar muito bem o histórico familiar. Nós temos doenças nitidamente que têm uma transmissão genética bem forte. Depois nós temos doenças que têm um complemento do fator genético. Então, se vê famílias, assim, por exemplo, que têm uma predisposição a ter doença cardíaca, se vê famílias que têm predisposição a ter câncer. Então, são essas pessoas que têm que ter um maior cuidado. Tem até aquela atriz que fez uma mastectomia preventiva. Pois é. Talvez não precisássemos chegar tanto, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que a pessoa que tem uma tendência familiar de câncer, de doença circulatória, ou que tem a transmissão genética de alguma outra doença, tem que ter mais cuidado no acompanhamento.
Pois é. Agora, quais são os principais fatores que devem ser controlados? Eu acho que isso é um tema que muitas vezes se aborda num programa, no outro programa, mas nunca é demais voltar com essas informações e com essas orientações às pessoas. Não é? Nós temos fatores que são bem clássicos, né? Nós temos até uma figura aqui que pode ser colocada ali. A própria idade é um fator que vai aumentar o nosso risco. Conforme nós vamos avançando na idade, nós vamos tendo uma maior predisposição a desenvolver a doença. Depois nós temos fatores como alteração de gordura, principalmente do colesterol ruim alto, colesterol bom baixo. O triglicerídeo também contribui para isso. Depois nós temos uma situação que às vezes passa desapercebida, principalmente por um bom período, que é o diabetes. Muitas pessoas que têm diabetes ou têm uma predisposição a desenvolver diabetes e não têm esse diagnóstico, a não ser que façam um exame de sangue para ver. Tem uma fase que o açúcar está aumentado, mas ele não produz aquelas manifestações clássicas do diabetes, que é ter mais sede, urinar mais, ter mais apetite, que são manifestações que são características de um paciente diabético. Isso só quando o diabetes está mais adiantado? Quando o açúcar já passa de 170, por exemplo. Quando o açúcar está O limite é 99, né? O limite é até 100. Mas tem pessoas que, quando o açúcar está entre 100 e 170, elas já começam a ter complicações desse açúcar elevado e não têm manifestações clínicas. Só vai aparecer uma complicação do diabetes. O diabetes vai sobrecarregar o organismo e a pessoa fica silenciosa. A doença vai indo, como é a hipertensão, como é a pressão arterial elevada. Dificilmente a pressão arterial dá sintomas clínicos, a não ser quando aparece uma complicação da pressão alta. Algumas pessoas têm uma dor de cabeça quando a pressão se eleva, mas nem sempre dá para relacionar uma dor de cabeça como sendo decorrente da pressão arterial. A maneira de se fazer o diagnóstico é medindo a pressão. Não tem que se esperar ter um sintoma para medir a pressão arterial e ver que a pressão arterial está elevada. E nós sabemos que diferentes níveis de pressão arterial já vão sobrecarregando o organismo e vão diminuindo a duração da nossa vida. Quando a pressão já passa de 12/8, a partir de 12/8, mesmo sentando de um nível ainda não considerada como pressão arterial elevada, ela já começa a interferir na duração da vida. E a questão do tabagismo, Vitor? O tabagismo realmente não tem nada não tem nenhuma coisa que se possa aproveitar do tabagismo em termos benéficos para o organismo. O tabagismo aumenta muito o risco de desenvolver doença, principalmente quando se fuma e se agrega algum desses outros fatores. Por exemplo, o paciente que é diabético e fuma, a chance dele precisar amputar uma perna, amputar um pé, aumenta muito. É a principal causa de doença circulatória nas pernas, é o tabagismo associado com o diabetes. Se nós pegarmos, por exemplo, quem tem pressão alta, fuma e tem colesterol elevado, ele vai ter 10 vezes mais chance de desenvolver um infarto do que uma pessoa que tem só o colesterol elevado. Então, quando nós agregamos esses fatores, pressão alta, o tabagismo e alteração de gordura, nós pegamos esses 3 fatores importantes e ainda mais se o paciente for diabético, nós vamos ter então um aumento... Pode-se dizer que potencializa, sim? São extremos, potencializa muito. Dá para dizer assim que a chance de se chegar a ter doença aí na faixa dos 50, 60 anos é muito grande de desenvolver quando se junta esses fatores.
Agora, existem também outros fatores de risco, né, que não são apenas esses. Por exemplo, o sedentarismo. O sedentarismo é um fator que diretamente não dá para dizer que ele aumenta o risco, mas ele se associa com outros fatores. Por exemplo, quem faz alguma atividade física, ele vai ter uma menor chance de desenvolver diabetes, ele melhora o controle do açúcar, ele vai ter uma melhora do controle da pressão arterial, ele vai ter uma melhor relaxamento, ele vai ficar menos tenso, porque se sabe que a tensão aumenta o nível da pressão arterial, libera substâncias no organismo que vão aumentar o número de batimentos, aumentar a pressão arterial, diminuir a utilização do açúcar pelo organismo, fazer com que se aumente a secreção de insulina para conseguir manejar com esse açúcar mais alto. Então, o sedentarismo, ele indiretamente, ele também participa na composição da doença circulatória. Tem, e a questão, por exemplo, do tipo de personalidade, eu vejo falar também que isso tem uma influência. O tipo de personalidade também vai se juntar a essas coisas. Geralmente, a pessoa que tem uma personalidade que se diz obsessiva-compulsiva, que exerce uma atividade assim, com muito vigor, que trabalha muitas horas por dia, que quer fazer sempre tudo assim extremamente correto, geralmente também são essas pessoas que têm sucesso no trabalho, né? Mas, em compensação, acaba o organismo sendo sobrecarregado. De que forma? Essas pessoas vão tender a ter a pressão mais elevada, o metabolismo do açúcar também vai ficar prejudicado, então elas têm uma tendência a ter a pressão, um açúcar mais elevado. Então, ele também vai agir dessa forma, facilitando a ocorrência de doença. Agora, a questão da idade, por exemplo, falasse inclusive em idade, ainda há pouco, à medida que a idade avança, os problemas vão aumentando, né? Agora eu pergunto, a idade dos homens e das mulheres, onde se manifestam, a partir de que idade é diferente do homem e da mulher, não é? Se considera ainda o sexo masculino como tendo uma maior chance para desenvolver a doença aterosclerótica. Então, o sexo masculino acima dos 45 anos é considerado um fator de risco. E na mulher, acima dos 55 anos, também se considera como uma maior chance. Mas, lógico que nós temos que sempre ter em mente que tem algum grupo da população que está mais predisposta a desenvolver doença. Então, nós não podemos esperar chegar nessa idade para fazer a prevenção da doença. Se nós pegarmos um paciente que tem uma tendência familiar forte, ele já pode ter alguma complicação na faixa dos 30, 35 anos. E mulheres também. Quais são as mulheres que desenvolvem doença mais cedo? Geralmente são as que fumam e usam anticoncepcional. Então, essa combinação na mulher, o cigarro com o uso do anticoncepcional, aumenta muito a chance de desenvolver algum problema circulatório. Se nós pegarmos, por exemplo, uma mulher que nessa idade já tem diabetes e ela fuma e está usando o anticoncepcional, e a idade também que começa a se elevar a pressão arterial. Então, nessa faixa etária, eleva a pressão arterial, está usando anticoncepcional, fuma, e se começa a aparecer um diabetes, por exemplo, principalmente para quem tem sobrepeso, para quem está com peso acima do desejável, aí aumenta também bastante a chance de desenvolver algum evento, alguma complicação circulatória. Mas isso também não se deve ter tão radical nesse ponto, porque os problemas de circulação podem aparecer em pessoas com, por exemplo, nos homens menos de 45,
E nas mulheres, menos de 55 também. Né? Exatamente, isso aqui nós temos que prestar atenção naquelas pessoas que têm uma tendência maior para desenvolver doença. Essas pessoas já têm que iniciar antes a prevenção da doença. Assim como uma pessoa com 70 anos, por exemplo, pode não ter tido problema nenhum. Né? Ah, sim, tem pessoas que toda a família é longeva. Mas também nós não podemos nos descuidar porque não existe uma vacina. Assim como muita gente acha, por exemplo, que o médico não está predisposto a desenvolver nenhuma doença, qualquer doença, assim tem pessoas que têm uma história familiar boa, que todos morreram com mais de 90 anos, mas ele se descuida e acaba desenvolvendo doença. Então não existe uma vacina, existe uma probabilidade menor de ter doença. Mas pois é. Meu caro doutor Vitola, vamos fazer um breve intervalo aqui no programa Viver com Saúde e nós voltamos em seguida falando sobre esse tema, que é um tema que está sempre na pauta, doenças cardiovasculares, doenças circulatórias. E hoje, especificamente, aqui no programa, estamos tratando da prevenção. É claro que, quando elas ocorrem, também temos que tomar providências. Não é? Mas podendo tomar antecipadamente, por que não fazê-lo? Exatamente. Pois é. Vamos então fazer um breve intervalo no nosso Viver com Saúde, programa apresentado pela UniTV, o canal universitário de Porto Alegre. Até já. Voltamos com o nosso Viver com Saúde, agora em seu segundo segmento, hoje tratando de prevenção das doenças cardiovasculares. E tendo como convidado o cardiologista Domingos Vitola, que é presidente do Conselho Diretor do Instituto de Cardiologia, ICFUC, integrado à Fundação Universitária de Cardiologia. E também professor da UFCSPA, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A questão do álcool, doutor Vitola. Pois é, professor, o álcool está se tornando, assim, como o celular, uma epidemia também. Nós temos uma epidemia do uso do celular e temos uma epidemia do uso do álcool também. Essa do uso do celular é Os adolescentes estão abusando do celular, os adultos também. E realmente o álcool tem que ser consumido com muita parcimônia. O que se pode dizer que quem consegue utilizar uma quantidade pequena de álcool seria melhor do que não usar nada. Mas o problema é ficar nessa quantidade pequena. Não ultrapassar esse limite. E o limite é muito pequeno, esse é que é o problema. Quando se ultrapassa esse limite do álcool, que seria considerado 15 gramas no sexo feminino e 30 gramas no sexo masculino, isso corresponde a uma lata de cerveja para a mulher e 2 latas de cerveja ou 2 long necks para o homem. Um quarto de uma garrafa de vinho, por exemplo, um vinho de 12% de concentração de álcool, seria em torno de 180 ml de álcool, de vinho.
Então, esse é que é o problema, que a quantidade boa do álcool é muito pequena e é muito fácil se ultrapassar. E quando se ultrapassa essa quantidade boa do uso do álcool, agudamente o álcool eleva a pressão arterial e o uso continuado do álcool certamente mantém a pressão arterial elevada. O uso agudo, quando a pessoa toma uma quantidade maior de álcool, ela pode tanto elevar a pressão arterial como baixar. Aquela história de tomar um uísque para elevar a pressão pode ter efeito contrário, pode, ao invés de aumentar a pressão, baixar a pressão. Agora, não, pode completar. Mas o uso crônico do álcool, a pessoa que faz uso continuado do álcool, ela vai ter efeito na elevação da pressão arterial, além dos outros malefícios do álcool. Por exemplo, o álcool aumenta o triglicerídeo, o álcool aumenta o peso corporal, o álcool é muito calórico. Se nós pegarmos, por exemplo, uma latinha de cerveja, ela tem, ou uma long neck, ela tem tanta caloria quanto uma lata de refrigerante. Tem em torno de 130, 140 calorias. Então, o problema é realmente ficar dentro dessa quantidade de álcool que não seria maléfica para o organismo. Agora, tem uma coisa, o telespectador sabe disso, o álcool está presente em tipos diversos de bebidas, né? Por exemplo, na cerveja, no vinho, no uísque, enfim. Agora, eu pergunto, alguns desses tipos de bebidas é mais prejudicial do que outros? Porque se fala, por exemplo, que o vinho, claro, que dentro daquelas doses, daqueles limites das doses, não é? Mas se fala que o vinho é muito saudável e que o uísque, por exemplo, não é. Então, como é que se pode lidar com isso? Isso, apesar de ter muito modismo, funciona muito parecido com a dieta. Você só diz, não come de noite porque engorda mais do que comer de dia. Na verdade, o que interessa mesmo é a quantidade total de calorias que se ingere e para o álcool a quantidade total de gramas de álcool que se ingere. Sim. Se nós pegarmos o uísque, por exemplo, os destilados em geral, eles têm em torno de 40, 43% de concentração de álcool. Então, se tomar uma dose de uísque, equivale a tomar uma long neck, uma lata de cerveja. Então, a relação vai ser a mesma. Agora, em relação ao vinho, qual seria o outro fator do vinho? O vinho tinto teria aquele outro benefício de substâncias antioxidantes, que é o resveratrol, que tem no vinho e que tem no suco de uva. O problema do vinho em relação ao suco de uva é que o suco de uva não tem álcool. Então, não teria problema da quantidade em relação ao álcool. Mas, ao mesmo tempo, o suco de uva é calórico, vai ter calorias e vai ter açúcar. Então, aí, ambos têm que ser consumidos dentro das quantidades adequadas. O que se tem que prestar atenção mesmo é com relação à quantidade. É o volume, é a quantidade. Realmente, mesmo o vinho tinto não se deve passar dessa quantidade de álcool. Depende da concentração do vinho. Por exemplo, se nós pegarmos um vinho que tem 14% de álcool, nós pegarmos 200 ml dele, já vai dar 28 gramas de álcool, já estaria praticamente na dose máxima. Isso seria um cálice. Para um cálice. Em torno de um cálice. 150, 200 ml. Bem, e a questão, por exemplo, dos exercícios? Eu gosto de abordar essa questão dos exercícios, porque as pessoas acham... tem os atletas de fim de semana que passam numa vida sedentária a semana toda, não é? E quando chega no sábado e domingo, parece que querem descontar aquele tempo perdido, então começam a fazer exercícios acima do seu limite, entendeu? Eu acho que isso pode dar problemas sérios também, não é? Não tem a menor dúvida. Que nessas situações, além do exercício não ser benéfico, ele pode ser perigoso. Porque durante o exercício, o que acontece? Aumenta o batimento e aumenta a pressão arterial.
E aí vai aumentar o trabalho do coração. Se o coração não está preparado e o organismo vai produzir catecolaminas, que são substâncias que aumentam a pressão, podem gerar alterações no ritmo do coração, a pessoa pode fazer uma arritmia, ter uma crise hipertensiva e ter um acidente vascular cerebral, fazer uma parada cardíaca. Então, o exercício tem que ser feito com cuidado, sempre dentro do limite de cada pessoa. Não tem como saber só pela idade que a pessoa tem a quantidade de exercício que ele pode fazer. Uma outra coisa que nós temos que prestar atenção, e aqui tem uma tabelinha da quantidade de calorias que se perde com o exercício, é que o exercício não serve para emagrecer. O exercício ele é muito útil por todas aquelas outras coisas que nós falamos. Mas se nós pegarmos, por exemplo, uma caminhada de 1 hora, nós vamos perder, fazendo isso 5 vezes por semana, vai se perder em torno de 300 calorias por dia. Então, quer dizer que não dá para quase nada. Não vale a pena? Não. Para emagrecer, não. Não, para emagrecer não. Mas vale a pena para os outros benefícios do exercício. Para melhorar o controle da pressão, para melhorar o controle do açúcar, para melhorar a musculatura, para isso o exercício serve. Mas o que as pessoas às vezes justificam que estão com excesso de peso é porque não estão caminhando. Não, na verdade não é isso. A pessoa está com excesso de peso porque está comendo além da conta. Eu disse, não vale a pena para baixar peso, né? Para emagrecer. Para emagrecer o exercício... Que faz 5 horas de caminhada, não? Foi o exemplo, não é? É, 5 horas por semana. Por semana, 5 horas por semana. Ela vai e baixa perder, 300 gramas? Vai perder o equivalente a 300 calorias por dia. Quer dizer que se ela tomar 2 latinhas de cerveja, já perdeu todo o efeito da caminhada. Ela comer um sanduíche, dependendo do que vai no sanduíche, também já perdeu o efeito da caminhada. Eu acho que muitas vezes falta a orientação às pessoas, né? As pessoas criam assim a ideia, não, eu vou caminhar, porque tem gente que caminha com o objetivo de perder peso, né? O exercício para perda. A única coisa que funciona para perda de peso, a não ser uma doença, que ninguém quer ter uma doença para emagrecer, é comer menos. É a única coisa que funciona, infelizmente. Infelizmente, a única coisa que funciona para emagrecer... E é difícil, né? É difícil. É difícil. É difícil. E a questão dos medicamentos? Aí já passando da parte preventiva para o controle já, quando a pessoa tem a doença, uma palavrinha final no programa aqui. O controle das doenças circulatórias com medicamentos, né? Os medicamentos aí, além dessas medidas que se diz medidas gerais, que é o controle da dieta, controle do consumo de sal, diminuição do consumo de álcool, abandono do tabagismo, fazer uma quantidadezinha de exercício físico regular, de preferência todos os dias, alguma quantidade de exercício, ou pelo menos 5 vezes na semana. Além dessas coisas, uma boa parte dos nossos pacientes vai precisar usar uma medicação, seja para o controle da pressão arterial, seja para o controle do açúcar, do diabetes, ou seja para o controle do colesterol. Do colesterol, melhorar o HDL, diminuir o triglicerídeos. E são fatores... Uma coisa que o paciente não precisa se preocupar é que ele está usando uma medicação. Pior do que tomar medicação é precisar da medicação e não usar. Isso que é o pior. É que os pacientes às vezes se preocupam que eles vão precisar tomar uma medicação, eles se preocupam com a quantidade de remédio que eles vão ter que tomar. Isso aí não é uma preocupação, porque o remédio bem prescrito ele só vai fazer bem, não vai fazer nenhum mal. E está mais do que comprovado que o uso dessas medicações é que melhoraram a qualidade de vida e melhoraram a duração da vida. Essa é uma das razões por que a população está durando mais, está envelhecendo. Meu caro amigo Domingos Vitola, chegamos ao final
aqui do nosso programa Viver com Saúde, mas eu acho que o telespectador teve realmente informações de grande utilidade a respeito dessa questão de prevenção das doenças cardiovasculares. O difícil é seguir isso aí, não é tudo, né? Mas, enfim. Nós temos que ter alguma disciplina. Como dizem os americanos, não tem ganho sem dor. No pain, no gain, dizem os americanos. Então, a gente tem que fazer um sacrifíciozinho para durar alguns anos a mais. Não podemos fazer como os poetas do romantismo que viviam tudo em 30, 40 anos. Bom, mas então eu acho que realmente as pessoas devem procurar seguir essas orientações aí e, evidentemente, terão, pelo menos é o que se pretende, não é? Terão uma qualidade de vida melhor. Não é? Muito obrigado, meu amigo. Prazer, professor. Volta sempre aqui ao programa, porque essas doenças ligadas ao coração, elas preocupam bastante e nós precisamos realmente divulgar esses esclarecimentos e essas orientações. Dr. Domingos Vitola foi o nosso convidado, presidente do Conselho Diretor do Instituto de Cardiologia e professor de Cardiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até o nosso próximo encontro.